E aí, galera, estamos de volta, certinho aí, trazendo outro tema para vocês aqui, o gás hexafluoreto de enxofre. Esse gás, o ano passado, né, entre o ano passado e o início desse ano, foi muito discutido e muito debatido internacionalmente, apesar de nós não termos muito ouvido falar desse gás aqui, porque ele tem um problema de contribuição muito acentuada para o efeito estufa. Ele é 23.900 vezes mais potente que o CO2 para o aquecimento global. E por que eu trago o tema esse gás, né? Porque ele é muito utilizado em sistemas de transmissão de energia elétrica. E a energia elétrica, vocês sabem muito bem, é o grande problema da sociedade moderna, né? Geração de energia elétrica. Precisamos muito dela, né? Vocês viram o caso agora recente do Amapá. Muito bem. E ele é utilizado nos transformadores para refrigerar os transformadores, evitar explosões. Então, as usinas de produção de energia eólica também utilizam esse gás para refrigerar a turbina, para evitar explosões também. Então esse gás tem grandes aplicações no campo da energia eólica e nos transformadores, que nós conhecemos do nosso dia a dia aí, né? Nós temos aí nas ruas tal, que permite chegar energia elétrica até as nossas residências. Muito bem. Também é utilizado na fabricação do magnésio metálico, também é utilizado na produção de semicondutores e assim por diante. Então é um gás que tem muita aplicabilidade. E o consumo dele anual tem aumentado. Estima-se que o ano passado, 2019 para 2020, né? Estou fazendo essa projeção. Que de 2019 para 2020 o consumo foi de 10.000 toneladas. É uma quantidade considerável, 10.000 toneladas, levando em consideração que há 10 anos atrás se consumia 500 toneladas anual. Tá? Muito bem. Eu trago aqui para vocês a molécula dele, do hexafluoreto de enxofre. É uma molécula com geometria octaédrica. Então anote aí para você, a geometria é octaédrica. O ângulo entre as ligações aqui é um ângulo de 90 graus. Vamos então escrever para vocês aqui. Geometria octaédrica, ângulo de 90 graus. Ok? É um gás atóxico. Se inalado não faz mal, mas ele tem um problema. Qual que é o problema? O problema é que a densidade dele é 5 vezes maior que a densidade do ar. Então, se houver um vazamento deste gás num local fechado, o que ele faz? Ele expulsa o ar daquele local. Então, se ali algumas pessoas estiverem, elas podem morrer por falta de oxigênio. Ele não é tóxico, mas ele tem a propriedade de ocupar o lugar do oxigênio, devido à sua grande densidade. E as pessoas então vão morrer por falta de oxigênio. Então há uma diferença em ser um gás tóxico e ser atóxico, né? Muito bem. Já falei para vocês que ele é um gás incombustível, porque ele é usado em transformadores, né? Porque os transformadores têm uma alta tensão e esse gás é um gás muito estável. Então, o que significa que ele vai poder refrigerar sem produzir alguma reação química ali devido à alta tensão. Muito bem. O consumo anual, eu falei para vocês, é 10 toneladas anual e o efeito estufa é 23 vezes maior que o CO2. Muito bom. Se vocês olharem para o átomo de enxofre e contar aqui, cada ligação dessa aqui é uma ligação covalente, né? Então, cada ligação dessa tem um par de elétrons. Então, notem, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
o enxofre está com 12 elétrons. Isso é chamado expansão do octeto. Então, uma das formas de explicar por que o átomo de enxofre está com 12 elétrons, né, é dizer que ocorreu expansão do octeto. Expansão do octeto. Na expansão do octeto, o enxofre pode utilizar subníveis D para fazer ligações químicas. Ok? Beleza. Só que na verdade, pessoal, o que está acontecendo aqui é o seguinte: o enxofre está sofrendo hibridação. Tá? Discutindo isso num nível mais detalhado, o enxofre está sofrendo hibridação. E a hibridação do enxofre, então vamos falar sobre isso aqui. É do tipo sp3d2. Então o enxofre está sofrendo a hibridação. A hibridação dele é do tipo sp3d2. E é por isso, então, que ele pode fazer as 6 ligações químicas. No caso de não poder falarmos de hibridação, podemos, então, dizer que o octeto sofreu expansão e, nessa expansão, os subníveis D podem fazer ligações químicas. Tá? Então, podemos falar do ponto de vista de expansão do octeto, ou então do ponto de vista de hibridação. Tá? Muito bem. O grande problema desse gás é com relação ao efeito estufa, tá, gente? Esse é o grande problema ambiental desse gás. Há uma discussão muito forte, principalmente na Europa, para resolver o problema de utilização desse gás. Tá? Existe uma briga muito forte na Europa para que as empresas que geram e transmitem energia elétrica deixem de usar esse gás nos transformadores, nas usinas de transmissão de energia elétrica, tá? Nas turbinas eólicas, porque o vazamento desse gás poderia comprometer muito o aquecimento global. Tá? Então há uma discussão muito séria sobre isso. Muito bem, a obtenção desse gás, pessoal, pode ser feita assim, ó. Enxofre líquido, enxofre está aquecido, está na forma líquida, coloca para reagir com o gás flúor, né? E isso vai produzir então o SF6 gasoso, tá? Um balanceamento muito simples aqui, coloca um 3 aqui, né? 1 aqui, e a equação está balanceada. Também podemos ter um outro tipo de equação, viu? Podemos ter uma outra equação representando isso aqui. Eu vou escrever a outra equação para vocês aqui, ó, tá? Aí, claro, né, gente, que aqui poderia pedir uma estequiometria para vocês, né? Partindo-se de 1 tonelada de enxofre, quanto poderia produzir do gás? Aí, uma estequiometria muito simples, né? Partindo-se de 1 tonelada de enxofre, qual é a massa de gás flúor que poderia ser utilizada? Ou qual é o volume de gás utilizado numa dada temperatura e pressão? Aí você usa PV igual a nRT. Já fizemos alguns exercícios assim, né? Uma outra equação que pode representar isso aqui é essa daqui, ó, tá? Enxofre S8 líquido mais F2 gasoso produzindo SF6 gasoso, tá? O balanceamento dessa equação aqui, vocês vão ver que ele é um pouco diferente. Nós vamos colocar 8 aqui, né? 8 enxofre, então aqui é 1. Aqui, ó, 6 vezes 8, 48, aqui já tem 2, então aqui tem que ser 24. Tá?
Também podemos perceber que essa é uma reação de oxirredução, né? Está havendo variação do estado de oxidação. O enxofre aqui vale 0, o flúor aqui vale 0, o flúor aqui é diferente de 0 e o enxofre aqui também é diferente de 0, né? O flúor aqui vale menos 1 e o enxofre aqui vale mais 6, né? Aqui é 0 e aqui é 0. Também temos uma reação de oxirredução, ok? Fica aí então, pessoal, para vocês mais uma dica do gás hexafluoreto de enxofre, tá bom? Até a próxima, boa sorte, tudo de bom.